Lembrando que quando eu falo que a função ela tem várias variáveis, a gente sabe que o gráfico dela é uma superfície, certo? A gente já tem dito isso já faz tempo. Essa superfície, imagina isso como se fosse uma montanha. Então, essa montanha ela vai ter pontos bem extremos, bem altos, e vai ter pontos muito mais baixos, né? Esses pontos especiais, que são os pontos extremos, podem ser chamados de pontos críticos. E esses pontos críticos podem ser classificados como ponto de máximo ou ponto de mínimo. Se o ponto de máximo, ele é máximo acerca de uma vizinhança, então ele é máximo global. Se ele é mínimo e é o maior, assim, o valor mínimo que representa todos, né, menor de todos, então ele é mínimo global. Se ele é máximo, mas ele não é o maior de todos, ele é máximo local. Ou da mesma forma, o mínimo, se não é o menor de todos, ele é mínimo local. Tá? O que eu quero dizer com isso? Porque determinado fenômeno eu quero interpretar para saber qual é o momento melhor, por exemplo, se eu estiver tratando de uma função dentro da economia, né? Então eu preciso saber qual é o momento melhor de investimento, assim como eu preciso saber qual é o momento em que eu preciso me desfazer daquela ação, né? Então, quando eu falo de economia, eu tenho sempre momentos extremos que aparecem nas funções, que são funções de várias variáveis, né? Então, eu preciso encontrar esses pontos extremos, né? Que são os pontos máximos e mínimos. Esses pontos máximos e mínimos, eles vão aparecer como? Veja bem, eu tenho uma função f, né? Que eu já sei que ela é diferenciável em x e y. Então, eu tenho uma função f de x e y. Para achar os pontos de máximos e mínimos, o que eu preciso fazer? No primeiro passo, é derivar a função, lembrando que são derivadas parciais. O segundo passo é pegar cada derivada parcial dessa e igualar a zero para achar os valores de x e y. Provavelmente vai se montar um sistema, né? E no terceiro passo, achando os valores de x e y, substituir na função original, para daí analisar se x e y levam ao valor máximo ou ao valor mínimo, tá bem? Um exemplo disso, para ilustrar, é importante, porque a gente já vai vendo na prática como é que isso acontece. Vamos ver aqui um exemplo do próprio livro. Depois, se der, eu faço um também de intuitivo, né, como eu tenho usado sempre, uns da minha cabeça. Então, vamos lá. A informação que eu trago aqui, como observação, é que o determinante gerado a partir das segundas derivadas dessa função pode ajudar na classificação desses pontos. Quando, se eu tiver o determinante, e aí eu vou colocar a tabelinha que está aqui no livro para vocês. Quando eu tiver o determinante disposto maior que zero, tá? E a derivada segunda de f também sendo maior que zero, esse ponto é um ponto de mínimo. Se o determinante é maior que zero e a derivada parcial dela, segunda, for menor que zero, então esse ponto ele é um ponto de máximo. Agora, se esse determinante ele for negativo, esse ponto ele não é nem um ponto de máximo e nem um ponto de mínimo, né? Então ele é um ponto de Sela. Tá bem? Vamos à prática. Vamos pegar aqui um exemplo do livro. Aqui do livro do Stuart, ele diz assim: se f for x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Tá? Eu quero achar os pontos extremos dessa função. O que eu tenho que fazer?
né? A regra me diz que eu tenho que primeiro achar as derivadas parciais, ok? Tranquilo, já aprendi a fazer isso. Derivada parcial de f em relação a x, eu vou ter aqui 2x menos 2. Derivada de f em relação a y, vocês estão acompanhando, vocês já estão cansados de fazer derivadas parciais, né? Vai dar 2y menos 6. Apliquei o primeiro passo. O segundo passo, ele diz o quê? Pega essas derivadas parciais igual a zero. Então, 2x menos 2 igual a zero. Né? E 2y menos 6 igual a zero. Aqui eu entendo que x vai ser igual a 1. E aqui eu percebo que y vai ser igual a 3. Nesse caso, eu encontrei apenas uma solução, que foi 1 e 3. O que eu vou fazer com esse ponto? Substituir na função principal. Achar quem? A f de 1 e 3. Fazendo o valor numérico. Então, quando x é 1, eu tenho 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 6 vezes 3, mais 14. Perfeito? Fazendo essa continha, eu acho, portanto, o valor dessa função. E o valor dessa função, aqui no livro, até que eu trouxe para vocês, né? O valor dessa função, fazendo toda essa continha, ele vai dar um ponto crítico, né? Aplicado. Então, eu vou ter um ponto crítico dessa função, ele traz como um desenho, né? Ele traz mais ou menos isso, é porque eu sou muito ruim de desenho, mas vocês podem ver. Ele vai trazer mais ou menos isso, né? Como um exemplo dessa função. Então, ela tem só um ponto para ser analisado, ponto 1 e 3. Tá? Aqui eu tenho 1, mais 9, menos 2, menos 18, mais 14. Né? Aí aqui eu vou ter menos 20, mais 10 que dá 10, com menos 10, com mais 14 que vai dar 4. Então, esse ponto aqui, né, ele vai ser um ponto que vai ser encontrado como um ponto de valor máximo. Né? E aí, se eu quiser jogar aqui para encontrar o determinante, eu tenho que ir aqui. Quem é essa simbologia que eu trouxe agora? Que eu estou trazendo assim, não com o outro símbolo. Isso significa que quando eu faço essa derivada, eu vou derivar a função duas vezes. Uma vez, a segunda vez. A derivada segunda dessa função seria quem? Derivar ela nela mesma de novo. Daria só 2. Vou colocar aqui não para não complicar. Então, eu diria assim, a f de xx aqui vai ser 2. A f de x de yy aqui, a derivada dela nela mesma, vai ser 2 também. Tá? E a derivada de x em relação a y é olhar para essa daqui e fazer em relação a y. Em relação a y não tem ninguém, então vai ser 0. Fazendo aqui em relação a x também vai ser 0. Por isso que a f de xx é igual a f de yy. Ela sempre tem o mesmo valor. Jogando isso no determinante lá, que eu trago como um aplicador para ver se é ponto de máximo ou de mínimo, quem que eu teria? Como determinante, eu teria a seguinte estrutura. 2 e 2 aqui, 0 e 0 aqui. Eu teria 4 menos 0, que daria 4. Certo? O determinante deu o quê? Positivo. A derivada segunda também foi positiva. Esse ponto é o quê? É um ponto de mínimo local. Então, analisando a função, o ponto 1 e 3 é um ponto de mínimo como resposta. Então, esse ponto aqui é mínimo. Usando a ideia do determinante, que é o hessiano da função. Tá bem? Então, para achar valores de máximos e mínimos, é importante a gente lembrar como achar as derivadas parciais e reaplicar para encontrar dentro do determinante a classificação delas. Tá bem? Próximo exemplo.
Trago aqui a função, primeira coisa que eu tenho que fazer, como sempre, derivar parcialmente. Então, aplico aqui a derivada primeira, né? Que é a mesma coisa da f de x sozinha, tá? Para a gente usar essa outra nomenclatura. Quem é a derivada primeira aqui? Em relação a x, aqui é 0, aqui é menos 2, aqui é menos 2x e ali não é nada. Em relação a y, que é a f de 1y, né? Vai ser quem? Vai ser 0, 0, 4, 0 e menos 8y, certo? Está aqui a função. O que a gente vai encontrar? Os valores de x e y. Aqui na primeira e na segunda, se eu igualar a 0, eu vou ter essa estrutura para trabalhar e essa também. Aqui eu vou ter menos 2x igual a 2, então x é igual a menos 1. Né? E aqui embaixo, o menos 2x igual a 2x igual a menos 1, e aqui embaixo eu vou ter que 8y é igual a 4, portanto y é igual a 2. Achei os valores, o ponto que eu encontrei por enquanto também foi um ponto único, ele é menos 1 e 2. Para saber se é ponto de máximo ou de mínimo ou ponto de célula, o que eu preciso? Encontrar dentro desse determinante para saber a classificação de acordo com essa tabela. Para encontrar o determinante, eu tenho que fazer segundas derivadas. Então, a f de x vai ser quem? A derivada dela, de novo, no x. Em x, de novo, vai dar menos 2. A derivada segunda de y em y vai ser menos 8. E a derivada de f em relação a y, que é a f de xy, que é igual a f de yx, é igual a quem? A 0. Né? Quando eu jogo derivada de y aqui em cima, vai dar 0. Se eu já jogo derivada de x aqui embaixo, também vai dar 0. Moral da história. O determinante vai ser menos 2 com menos 8, 0 com 0. Moral da história, eu vou ter aqui o produto dessa diagonal, que vai ser igual a 16. Né? Sendo um determinante positivo, ó, é um determinante positivo, cai nesses dois casos. Eu vou ver o valor da derivada segunda em relação a x. A derivada segunda em relação a x deu menos 2, foi negativa. Então, quando ela é negativa, significa que o ponto é de máximo. Esse aqui é um ponto de máximo. E assim fica respondida a questão de exemplo 2. Tá bem? Lembrando que tem atividades propostas sobre este assunto também lá no nosso fascículo. Até a próxima aula.